Olá, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei que hora você está vendo este vídeo. Meu nome é Lucas Bro. Estou aqui para trazer uma reflexão, uma série de conversas a respeito do nosso real problema que estamos enfrentando agora, sobre a quarentena, sobre o coronavírus. A gente recebeu muitas mensagens de amigos e familiares nos grupos de WhatsApp que estão preocupados com essa situação econômica, e diante disso a gente resolveu fazer uma proposta, trazer uma proposta para os irmãos de como a igreja deve se portar nesse período, né? E uma proposta bíblica. Então vamos lá? Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 20. Antes da gente ler o texto, eu quero agradecer ao MacGyver Studios e Jerry D. Ring, que cedeu esse estúdio improvisado aqui, né? Eu tô brincando, o estúdio é o dito, né? Está fechado, mas vai funcionar e vai ser muito bom também. Então, dito isso, agradecendo meu amigo Diogo também, quero ler com vocês Mateus capítulo 20. Diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Então ele lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das 5 horas da tarde, e a cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Amém. Gente, esse texto aqui é um texto muito complicado e que eu demorei muito para entender, só fui entender por agora, né? Já tem alguns meses que eu estou lendo e estudando e refletindo sobre esse texto, porque é um texto que nos parece uma injustiça. Só que quem está contando esse texto, essa parábola, é Jesus. E Jesus, ele não celebra a injustiça, né? E nem vai falar sobre injustiça como uma parábola de ensinamento. Então, pensando nisso, a gente teve que pensar qual seria a maneira correta de interpretar esse texto. Bem, o texto começa com Jesus falando que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a, né? Porque talvez o reino de Deus não consiga ser expresso ou ter algo que seja igual ao reino de Deus, né? Então ele fala, olha, é semelhante a. E por que eu quero falar com isso com vocês aqui agora? Irmãos, a gente está vivendo um período que muitos de nós somos autônomos, muitos de nós temos micro e pequenas empresas,
e muitos de nós tivemos que parar de trabalhar. E isso está gerando uma angústia e um anseio muito grande na população, porque o dinheiro vai acabando, o dinheiro do mês anterior vai acabando, e a gente não sabe o que fazer e como se portar. E tem gente até com medo de um caos, né, que pode se estabelecer. Né? E tem tido muita discussão na internet sobre o que fazer, se a gente expõe a população ao vírus e volta com os trabalhos para quem não é grupo de risco. Enfim, está tendo muita discussão. Eu, pelo que eu estudei, pelo que eu conheço, né, tenho uma esposa que é fisioterapeuta e trabalha num hospital, está na linha de frente da área da saúde, porque o ventilador mecânico, que é o respirador dos pacientes, ela que opera, né? E tem um irmão também que é mestre em biomedicina, e todos eles têm um consenso em dizer que é para continuar com a quarentena, mesmo diante das declarações do nosso presidente. Então eu ainda voto e recomendo que os irmãos fiquem em quarentena. Só que isso ainda assim está gerando uma ansiedade, um medo, uma angústia nos nossos corações a respeito de como vamos sobreviver a este período, né? Como vamos nos alimentar, como vamos pagar nossas contas. E olhando esse texto, eu quero convidar os irmãos que tiveram uma experiência com Jesus Cristo para que a gente possa ser sinal deste reino de Deus, que a gente possa estar vivendo este reino de Deus aqui e agora, né? Através das nossas vidas e através das nossas ações que a gente toma aqui. Principalmente os que são os proprietários de vinha, né? Os grandes empresários, onde tem o trabalho e onde tem as riquezas, né? Por que acontece? Eu demorei a entender esse texto, porque como nós somos ocidentais e nosso senso de justiça foi estabelecido pela filosofia grega com Platão e Aristóteles, né? Você pode ver muito bem definida isso na República de Platão, ou no que é valor ao Aristóteles, quando ele diz o justo é dar aquilo que é merecido, né? Então ele vai até falar numa frase que a gente faz bem aos nossos amigos e faz mal aos nossos inimigos, porque isso é o justo, né? E todo esse senso de justiça que a filosofia grega nos trouxe, né, também nos trouxe uma questão de porcentagens e de produtividade, né? Então seria mais ou menos o seguinte: quanto X horas de produção você consegue fazer, né? Quanto você consegue produzir, você vai ganhar pelo que você produz. Só que essa lógica, ela é muito darwinista. O mais forte vai produzir mais, né? E o que talvez não consiga produzir aquilo vai sofrer. E essa sofrência, esse sofrimento desse que não consegue produzir o mínimo necessário, né, vai causar morte para ele a longo prazo. Então, dar de acordo com o que você pode produzir, segundo o reino de Deus, é algo que pode lhe causar morte. Então, por exemplo, vamos colocar essa proporcionalidade com a questão do quanto você precisa em comida, né? Vamos supor que você precisa de 2 pães para sobreviver, né, por dia, né? Outra coisa importante é essa questão do dia na cultura hebraica, né? É muito valorizado essa questão do dia, e é um ensinamento que vem desde lá atrás, né? Por exemplo, quando Moisés liberta o povo e eles passam no deserto, é o maná do dia, eles não podiam pegar nem a menos nem a mais, né? Quem pegasse a mais apodrecia, né? Então é a questão do dia, quanto você precisa no dia. Jesus, quando está ensinando a orar, ele
ele ensina a orar pedindo o pão nosso de cada dia, né? E isso é importantíssimo, né? Na questão dos judeus e do hebreu, né? Então, já é uma situação diferente da nossa, né? A gente está acostumado a ser o que é justo, né? Não é a questão do dia, é a questão de proporcionalidade, né? Quanto que eu produzo é o tanto que eu recebo, né? Então, naquela cultura, um denário era o mínimo necessário para que você sobreviva durante um dia, né? E se a gente pegar aquilo que eu falei antes, de pegar o pão, quantos pães seriam necessários para que você sobreviva este dia, vamos supor que seja 2. Se eu te contrato por um salário de 2 pães por dia, é o mínimo que eu tenho que te pagar para que você sobreviva esse dia. Se eu te contrato e você não consegue produzir aquilo, e eu falo assim, não, eu não vou te dar 2 pães por dia. Você não está produzindo 2 pães por dia, eu vou te dar 1 pão apenas, né? Isso é condenar aquela pessoa à morte a longo prazo, né? Então, ela vai chegar um momento que ela vai definhar, ela não vai ter energia, ela não vai ter forças para trabalhar como ela deveria trabalhar, né? Então, o que Jesus está falando aqui, né, é que você tem o senso de justiça de Jesus, o senso de justiça do reino de Deus, ele é não de acordo com o que você pode produzir, mas de acordo com a sua necessidade mínima diária, né? Então, se você precisa de 2 pães para viver, mesmo que você não produza 2 pães, quem é do reino de Deus, quem está promovendo o reino de Deus aqui na terra, ele vai trabalhar com essa questão, ele vai te pagar os 2 pães necessários e mínimos, né? Não que seja mínimo, mas necessários, né? Na igreja primitiva, cada um contribuía como podia, só que recebia de acordo com a sua necessidade, né? Inclusive, nesses tempos de polaridade, né, política, é muito difícil falar sobre isso, porque o povo fala que isso é um comunismo, isso é um socialismo, e sendo bem simplório na definição de comunismo e socialismo, o proposto dele é que todo mundo receba igual. E na Bíblia Sagrada não tem nada disso. Na Bíblia Sagrada você recebe, você contribui de acordo com a sua possibilidade e recebe de acordo com a sua necessidade. E a necessidade em nada tenho falta. O Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e em nada tenho falta, né? E não é que vai transbordar ou vai chegar a ser maior do que você precisa, mas não vai faltar nada, né? E pensando até na oração de Jesus, né, como o pão de cada dia, o pão pode ser o alimento, pode ser a parte espiritual, pode ser a parte de lazer, precisa de um mínimo necessário para que você mantenha a dignidade sem definhar e sem ficar doente. Então, aqui o que Jesus está falando, que o critério não é de proporção, o critério é de generosidade a partir da necessidade, né? Isso é importantíssimo. Como eu disse, a Bíblia não é comunista, né? A Bíblia não importa se você tem em sobra. Ela vai importar se você tem em sobra e do seu lado tem alguém passando dificuldades. Vamos colocar isso em outro exemplo prático, né? A Bíblia não importa se você tem 20 casacos bonitos, né? Se você tem, amém, né? Deus te abençoou. A Bíblia vai dizer que tem algo errado na sociedade ou em você se você tem 10 casacos bonitos e do seu lado tem alguém passando frio, né? Então é esse espírito de generosidade, solidariedade e de acordo com a necessidade que a gente deve se portar e ser um agente do reino de Deus aqui na terra, né? Então, a minha palavra para vocês, irmãos, principalmente os irmãos que têm alguma reserva ou tem alguma empresa que consegue manter-se com qualidade de vida, a hora agora é hora de realmente
ser generoso. Generoso não por causa do que as pessoas estão produzindo para você, mas generoso de acordo com a necessidade dos seus irmãos, né? Porque a gente tem muita gente que parou de trabalhar e que não tem de onde tirar o sustento. Então é nessa hora que a igreja tem que sinalizar o que é a justiça do reino de Deus, e os irmãos que têm, dar. Os irmãos que têm, dividir. Os irmãos que têm, compartilhar, para que não tenha falta. Não é dar além do que a pessoa pode ou dar além da sua situação. Não. É dar para que eles não morram, né? Não condenar à morte, não condenar ao caos a sociedade, né? É dar para que o próximo, para que o seu irmão, para que a pessoa que você está vendo ali não morra, né? Então, na sua igreja, junte, converse, veja como vocês podem juntar e dividir isso entre si, né? Para que não tenha falta para ninguém, né? E outra coisa, no final, os trabalhadores que trabalharam muito tempo começaram a reclamar dos que trabalhavam menos. Começou a chover aqui, eu não sei como vai ficar o áudio, mas vamos fazer mesmo assim, tá? E aí, o que acontece? Eles estão reclamando porque o patrão parece que não está sendo justo, né? E o patrão fala, o meu critério não é a produtividade, e sim nem a porcentagem, né? Quanto por cento você trabalhou, né? E eu vou te dar de acordo com essa porcentagem, mas sim de acordo com a generosidade. Então, de maneira que quando ele faz o contrato de trabalho com aquelas pessoas, eles... um contrato de trabalho não é uma amizade, não é são duas partes. Um contrato envolve duas partes. Então, você não está fazendo, eu não estou te fazendo um favor quando você trabalha para mim e eu te pago, né? De maneira que ele fala, olha, o que eu combinei com você é o justo e eu estou te pagando o justo. Agora, com aqueles que trabalharam menos que eles, por exemplo, que trabalhou 1 hora, o cara que trabalhou 1 hora na vinha, ele sabe que ele não merece o dinheiro de um dia inteiro de trabalho, né? Quando você foi contratado e chega ao final do mês e você é remunerado, você não fala obrigado, porque aquilo lá já está implícito, você fez a sua obrigação, o patrão vai fazer a obrigação dele, que é pagar o combinado. Mas, quanto ao que trabalhou 1 hora apenas, ele sim fala obrigado, porque ele sabe que ali ele não mereceu, e ele ali sabe que o patrão fez isso por pura generosidade, né? Então, né, esse é o meu recado, para que a gente possa estar pensando e sinalizando o reino de Deus, né? A gente sempre fala, olha, o reino de Deus chegou, a mensagem de Jesus é essa, e agora a igreja tem esse papel de mostrar o reino de Deus para as pessoas. Falar, olha, ele está aqui entre nós, e é um lugar onde a vontade de Deus acontece como acontece no céu, né? Então, agora é o momento da gente se unir, não só para com a gente, mas para com todos. Imagina a oportunidade que Deus está dando para você, meu irmão, para você, igreja, né, na sua comunidade, de ajudar essas pessoas. Imagina quando passar essa crise, o que essa igreja, né, que já o nome já está bem sujo por causa de representantes que roubam dinheiro do pobre, né, com campanhas e exploração de trízimos e etc., né, o nome já da igreja já está tão sujo. Imagina agora o que a gente pode fazer ao ser generoso, o testemunho que a gente pode dar ao ser generoso. Imagina agora a diferença que vai ser para essas pessoas, e elas nunca mais vão olhar e falar assim, aquela igreja ela está só atrás do meu dízimo. Porque neste momento de crise, de angústia e de momentos que a gente não sabe como vai ser o dia da manhã, se a gente vai ter dinheiro para comprar o pão, aquela igreja se juntou e compartilhou. Acabou isso. Imagina o testemunho, imagina as almas que a gente pode ganhar
sem mesmo pregar, apenas sendo generoso e apenas ajudando essas pessoas a passarem por este momento, né? Agora, igreja, é a hora da gente mostrar que a gente é filho de Deus e que o reino de Deus chegou e a gente é um agente desse reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer ao Diogo e que se tem alguém na nossa igreja que está precisando e que precisa e que não sabe como vai ser amanhã, vamos se unir, vamos orar e vamos pensar nisso, para que a gente possa realmente ser chamados de filhos de Deus, de cristãos, de discípulos de Jesus, de seguidor de Jesus. E olha que quando isso acontece, Jesus multiplica. Multiplicou, teve 2 multiplicações de comida na Bíblia e Deus multiplica. Você acredita nisso? Amém? Vamos então pensar sobre isso, refletir sobre isso. Igreja, converse com a sua liderança e irmãos que têm essa condição, sejam os primeiros a doar a si mesmo e os seus recursos. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, tchau.